Oi, Isa, pode falar. Ô, Edson, a atividade da N2 é para ser entregue no dia 11, não é isso? Qual foi a data? Eu acho que coloquei dia 11, não foi? Que aí dá tempo. É. É, que é na segunda. Daí a gente envia por e-mail ou a gente envia lá entrega lá na faculdade mesmo. Não, você pode mandar por e-mail ou WhatsApp. Eu prefiro o WhatsApp, tá? Mas Tá. pode ser o e-mail também. Vocês têm meu e-mail, né? Se não tiver, eu coloco aqui, eu coloco no grupo. Ou Pode então ser, pode ser pode na dizer. faculdade, papel físico, né? Não, na faculdade eu não acho legal, não. Por quê? Porque eu só Legal? vou estar lá na sexta-feira. Aí eu Tudo não vou bem. ter tempo de ler antes para dar uma devolutiva para vocês, Pronto, tá certo. tá? Aí eu Ah, prefiro digital. tá certo, obrigada. Obrigado a você pela questão. Oi, Williane, pode falar. Ô, professor, eu já mandei já para o senhor já a atividade pelo WhatsApp. Pronto, ótimo. O que é que eu vou até colocar essa observação no grupo? Eu vi, por que que eu não abro? Porque se eu abrir, eu perco a notificação, tá? Aí eu deixo lá guardadinho, para eu tiro um tempo específico para fazer isso. Tá Então, bom. vai chegando, eu vou deixando lá, porque aí depois eu vou pegando e vou lendo um por um e já vou dando encaminhamento. Se eu abrir, eu perco a notificação de mensagem recebida, aí eu posso esquecer. Aí isso é mais problemático. Por isso que às vezes vocês mandam e leva um tempo, que é só quando eu vou tirar esse tempo para ler especificamente cada texto, é que eu vou abrir a mensagem, tá? Mais tranquilo. Alguma questão mais? Não, professor, por enquanto é só choro e ranger de dentes mesmo. E é, tudo isso, meu Deus. Ô, Edson, se eu não me Oi. engano, tem mais duas atividades que a gente precisa entregar. Ou é duas ou é uma. Aí pode entregar também no dia 11 essa atividade. Pode entregar junto também, sem nenhum problema. Uhum, Pronto. pode sim. Viu? Tranquilo. Ótimo, pronto. Então, se ninguém tem mais questões, mas fique à vontade, tá? Estão conseguindo responder alguma dúvida sobre a questão em si? Para mim foi de boa. Ótimo. Show. Arrasou. Ainda não fiz, mas espero que seja de boa também. Eu só tive uma leve dificuldade de conseguir contemplar tudo que o senhor exigiu em cada questão. Se a Aline não conseguiu, a gente tá ferrado. Este coisa, menina. Agora eu me desesperei. A Aline disse que não conseguiu, meu Deus. Tá vendo, Eu Aline? Você é a consegui, referência. porque vocês perderam no começo da aula que eu pedi para ele dar um feedback se era isso que ele queria, porque assim, eu fiquei um pouco confusa com muitas informações. Não, quando a gente der o intervalozinho aqui, eu olho, tá? Eu vi que você mandou. Eu posso olhar e já te dar um feedback hoje. Talvez até usar tu como exemplo para comentar alguma coisa. Mas vamos deixar isso para o intervalo, para a gente não tardar muito a nossa aula. Mas eu leio sim, tá? Ainda hoje. Bom, vamos lá, então. Bom, então, o primeiro tema aí que eu vou revisar com vocês, né, é o da transdisciplinaridade e sua relação com o multiletramento e a educação, que é basicamente a questão primeira, né, da N2, que fiquei, assim, com uma sensação na aula, né, sobre transdisciplinaridade e um desejo demais, né? Teve as apresentações, achei riquíssimo, fiquei encantado com as atuações de vocês, com os personagens, com aquilo que vocês trouxeram, que abraçaram, né, a ideia. E a trans é bem aquilo, né?
porque quando a gente pensa em transdisciplinaridade, é aquilo que está para além das disciplinas. E o que a gente fez é isso. Um dos pilares da trans, né, que eu vou falar já já, e que está lá no texto da questão também, é os diversos níveis de realidade. A fantasia é um nível de realidade, né? E é interessante essa questão da fantasia, que a literatura explora bem, que o teatro explora muito bem, aquilo que a gente fez, né, de alguma forma, foi no teatro, que são experiências de simulação da realidade, né? São experiências onde eu posso... Pode falar, Aline, você quer falar? Não, foi sem querer aqui. Ah, tá, ok. Então, essa capacidade que a fantasia tem de unir elementos que são opostos, ou se não opostos, mas são pelo menos inconciliáveis, né? Como pensar que a gente poderia conversar com Frida Kahlo, né, com Clarice Lispector, com um filósofo, né? Como é o nome dele, Aline, que você trouxe? Esqueci agora. Boécio. O Boécio, né? Como pensar, né, que a gente poderia conversar com a Dama de Copas, com os personagens da literatura, com o Espantalho, com o fantasma do comunismo, né? Essa experiência que essa vida racional que a gente vive, ela não permite, só a fantasia permite, né? Ou seja, permite que aquilo que não existe, ou que já não existe, possa vir a existir. Essa é a potência da fantasia. Quando a transdisciplinaridade ela contempla outros níveis de realidade, que não apenas esse aqui, o cognitivo, o racional, o dialógico, mas permite, por exemplo, esse outro nível de realidade, que é a da fantasia, né? Eu posso fazer coisas que no nível de realidade normal não são possíveis, né? Por exemplo, a gente sabe que animais não falam. E se o animal falar comigo, eu vou ficar em baratinhos, eu vou achar que eu estou tendo um surto psicótico, né, ou que eu estou louco. Mas quando eu vejo isso na literatura, quando eu vejo isso num desenho, que no fundo é uma obra literária transposta para a tela, eu não me assusto, né? O objeto transdisciplinar, e aí o teatro é um objeto transdisciplinar, né? Ele possibilita a entrada em níveis de realidade em que aquilo que num nível é inconciliável, no outro não. Né? A gente não conversa com as pessoas mortas, exceto, não sei se tem alguém aqui espírita kardecista, né? Que há uma certa comunicação nessa prática religiosa, mas a rigor não é isso no cotidiano. Mas veja, a gente conseguiu fazer isso com muitas pessoas que já estão mortas, né? Essa capacidade que a transdisciplinaridade tem de acolher certos níveis de realidade que, em geral, a educação comum não consegue acolher, porque ela fica só no nível disciplinar. E no nível disciplinar, eu estou no nível da razão, da dialogicidade, no nível da física, né? De alguma forma, na disciplinaridade, eu elimino a metafísica. Né? E, no fundo, o que a gente fez no nosso teatro foi uma experiência metafísica. Né? Porque eu pude trazer a vida, a cena, à tona, aquilo que não existe ou que já não existe. Então, eu acho que a transdisciplinaridade ela tem uma potência, assim, da gente pensar o fazer pedagógico, fazer educacional, com um alcance que a disciplinaridade não consegue ter, né? Então, por isso que eu acho muito potente essa relação entre... E, no fundo, o que a gente está falando? De multiletramento. O que é um teatro? O que é uma fábula? O que é uma mímica? O que é uma meditação? Uma oração? São multiletramentos. São formas de ver, de enxergar, ou seja, semióticas,
né? São formas de se expressar no mundo e de se comunicar, né? De um modo, digamos assim, não corriqueiro, pelo menos não no processo educativo. Então, a trans, ela vem para dizer que sim, isso pode estar na escola e isso tem um poder transformador muito grande, né? Tem uma ação transformativa muito grande. Então, esse é o primeiro ponto aí que eu queria trazer sobre a transdisciplinaridade, e aí vamos pensar de forma específica, né? Então, eu dizia lá, né, quem leu o texto que eu disponibilizei, além do grupo que apresentou, a trans, ela não é uma teoria, né? Então, ela não é uma teoria como é a teoria do Vygotsky, como é uma teoria qualquer, né? Ela não é uma teoria, ela não tem um corpus conceitual organizado e de fácil transmissão e assimilação, né? Ela também não é uma ciência, como qualquer outra ciência. Ela não é uma didática, apesar que ela auxilia a didática, mas ela não é um recurso didático, né? Ela não é uma disciplina, então, uma nova disciplina, ela não é isso. Oi, Laura, bem-vinda. Ela não é uma disciplina e ela não pretende anular, se sobrepor às diversas disciplinas, né? Mas, acolhendo as diversas disciplinas, partindo delas, né? Boa noite, Matheus. Acolhendo as diversas disciplinas, partindo delas e tentando dar uma resposta às limitações do pensamento disciplinar, a transdisciplinaridade, ela propõe, então, uma nova forma de ver o processo educacional, né? Então, perfeito, Aline, como você colocou aí, a transdisciplinaridade é uma perspectiva educacional. Ela é uma postura, né? Então, como postura, ela tem a ver da maneira como quais princípios eu assumo na minha prática pedagógica, no meu fazer de professora e de professor. Então, se eu entendo que a transdisciplinaridade ela tem potências para a gente pensar o fazer pedagógico, então qualquer pessoa pode acolher a transdisciplinaridade como um princípio que rege a sua docência, como um princípio que rege o seu ensino, né? Como uma perspectiva, né? O que é perspectiva? Perspectiva tem a ver com semiótica, tem a ver com imagem, com aquilo que eu vejo no meu horizonte. A partir de uma perspectiva da transdisciplinaridade, eu vejo no meu horizonte, né? Para usar, lembrei agora da brincadeira que as crianças fazem, né? Eu vejo com os meus olhinhos, né? Pessoas inteiras nas minhas salas de aula e que estão abertas a um nível de relação mais interacional, né? Mais afetivo, né? Mais acolhedor das diversas dimensões da vida, o que, em geral, numa perspectiva meramente disciplinar, essas dimensões não são acolhidas, né? Quando as pessoas dizem assim, na escola a gente vai para aprender a contar e a escrever. Isso é uma postura altamente disciplinar. Também a gente vai fazer isso na escola. Obviamente que a gente vai fazer isso na escola, mas não é só isso. A gente também vai aprender a construir relações mais positivas, a gente vai aprender a construir relações mais democráticas, a gente vai aprender a respeitar, a gente vai aprender a entender que somos seres humanos que pensam, mas que sentem, que creem ou não creem, mas que têm uma espiritualidade em algum nível, né? Que temos um corpo, né? E esse corpo tem sensações, esse corpo tem necessidades que precisam ser respondidas, né? Que tem eu, mas tem o outro. Então, todas essas dimensões que, a rigor, uma educação rígida, disciplinar, ela não contempla, porque não está no currículo, né? Ou está naquilo que a gente se convencionou chamar de currículo oculto, a transdisciplinaridade coloca essas questões como o currículo objetivo, né? Faz parte da dinâmica de sala de aula, né? Além disso, essa perspectiva, ela é uma perspectiva ética, né?
no sentido de que uma professora com uma postura transdisciplinar, ela assume radicalmente aquilo que Paulo Freire nos ensinou de forma tão profunda e bela. Eu não sei mais do que minhas alunas. Todo saber pressupõe um princípio. Quando eu faço uma pergunta para minha aluna e ela dá uma resposta que a gente poderia considerar errada, numa postura transdisciplinar, eu deixo que aquela pessoa justifique os porquês da resposta dela, porque há uma coerência ali. Né? Eu não demonizo o outro porque ele ou não responde o que está nos manuais, né? Mas que a rigor, para a concepção dela, aquilo faz sentido. Aí eu posso ouvi-la, acolher e fazer algo junto com ela. Né? A postura transdisciplinar é uma postura não violenta, não hierárquica. Né? Aquilo que a gente discutiu na aula e o grupo trouxe. É uma postura que assume a radicalidade do lugar de fala. Eu só posso falar do meu lugar. Eu só posso dizer de mim. Eu não posso dizer do outro. Quem tem que dizer do outro é o outro. Quem tem que dizer de Denise é Denise. Quem tem que dizer de Mateus é Mateus. Né? A partir dos parâmetros do outro, da verdade do outro. Então, a transdisciplinaridade, essa palavra é difícil, né? A trans, ela é a radicalidade mesmo da ética, né? Da alteridade, e não da identidade. A identidade é a ideia de que nós pensamos juntos. O problema é que a ideia de identidade, ela tem suas necessidades para organizar, mas ela tem problemas que é quando eu acho que todo mundo pensa igual a mim. E, de repente, alguém que pensa diferente, se eu levo em conta muito essa perspectiva de que todo mundo é igual a mim, pensa igual, quando alguém pensa diferente, eu demonizo essa pessoa. Na trans, isso não cabe. Na postura transdisciplinar, eu escuto o outro. O outro tem uma ideia muito idiosincrática e eu posso ouvi-lo. Tá, me diz assim, o que é que justifica você pensar assim, julgar assim. Quais são os teus parâmetros? Quais são as tuas bases? Né? É realmente uma postura de não morte. É uma postura de não demonização, uma postura de não exclusão, de não sobreposição. Né? É uma postura que considera que cada sujeito é referência em si. É uma postura não colonizadora ou descolonizadora. Né? Porque, no fundo, na hora que eu quero dizer do outro, isso é um processo colonizador. Eu não estou deixando que o outro diga de si. Né? Então, eu estou dizendo do outro, achando que eu sei o que é melhor para o outro, quando no fundo eu não sei, eu só sei o que é melhor para mim. Essa postura, ela casa muito com a transdisciplinaridade. Então, voltando à transdisciplinaridade, não é nada disso, ela é uma postura transdisciplinar. Qualquer pessoa pode assumir. Qualquer pessoa pode, ao olhar para a transdisciplinaridade e perceber se aqui tem potência, pode acolher isso. Né? Eu mesmo, assim, eu mudei radicalmente a minha postura docente, especialmente na educação básica, a partir do encontro com a transdisciplinaridade. O que é interessante também é que muitas pessoas têm uma postura transdisciplinar sem nunca ter escutado nada sobre transdisciplinaridade. Né? A gente vê isso, por exemplo, pessoas que incluem na sua prática docente experiências de espiritualidade, não necessariamente de religião, a não ser que todas as alunas sejam da mesma religião, aí eu não vejo problema. Mas se tem diversidade religiosa, é importante ter cuidado com isso. Como é que eu faço isso? Para não imputar ao outro a minha religião ou a religião da maioria. Né? Isso é outra coisa também da transdisciplinaridade. A vontade da maioria não serve para todo mundo, só serve para a maioria. Né? Então, mas vamos supor que, de repente, numa escola confessional, por exemplo, onde a ideia é realmente religiosa, propor momentos de espiritualidade. Professores e professoras que trabalham com a transdisciplinaridade, porque eles trabalham muito meditação. Como é uma prática espiritual, a rigor, a religiosa,
né? Claro que tem meditações de certas denominações. Eu mesmo, quando era católico, eu praticava meditação franciscana, né? Monástica também, beneditina, salesiana. Então, você tem várias práticas meditacionais. Mas você tem meditações que elas são religiosas, são só experiências, né? Exercícios de respiração e de concentração. E, em geral, professoras e professores da trans trabalham muito com a meditação, porque ela é muito potente para melhorar a concentração, melhorar a organização mesmo interna dos alunos e das alunas. Tá? Então, bora lá, vamos seguir aqui para a gente pensar um pouco mais na trans. Então, já falei isso aqui, a transdisciplinaridade ela é complementar a aproximação disciplinar. Ela não procura dominar as disciplinas, mas a abertura de todas elas, aquilo que as atravessa e aquilo que as ultrapassa. O pensamento transdisciplinar, ele é um pensamento acolhedor, né? E que tenta ir para além das disciplinas para mostrar aquilo que nas disciplinas é uma limitação. E aí, pensando nessa postura, nessa perspectiva, a transdisciplinaridade, ou uma professora e um professor imbuído, né, tendo escolhido essa postura, não se filia a uma hegemonia teórica e conceitual. Isso é importante, né? Então, quais correntes filosóficas? Eu posso estar aberto às diversas correntes filosóficas. Né? Quais teorias? De onde vem essa teoria? É possível outras teorias? Tá? Antes, ela prima, né? Ela coloca em primeiro plano a presença do eu. Isso é muito importante na trans também. Não adianta nada uma teoria se eu não coloco de mim nessa teoria. Saber a teoria de Vygotsky, mas quando eu vou para a sala de aula, eu não sei como é que eu faço a transposição daquilo que eu li na teoria para a minha prática docente, não serve de muita coisa. A trans está preocupada com isso. Como é que a aquisição do saber, né, transforma a vida das pessoas e produz, portanto, novas posições de si, novas experiências de si, né? As experiências da vivência, do vivido, né, do aqui e agora comigo, as experiências corporais, as experiências afetivas, né, que a escola e a sala de aula sejam realmente um ambiente de simulação da realidade, mas não é uma simulação forçada, é exatamente o contrário, né? Acho que eu já trouxe para vocês uma coisa assim que me entristece muito em alguns professores e professores, que eu já tive assim o prazer e o desprazer de conhecer. Prazer porque eram pessoas geniais, assim, né? Divertidas, alegres, leves, mas quando entrava na sala de aula era totalmente o oposto disso. Eu nunca entendi isso, né? O que a trans propõe é exatamente o contrário, né? Que a sala de aula seja um ambiente de vida, vida pulsante. Como é que eu me relaciono com as pessoas do meu cotidiano? Por que quando eu entro na sala de aula isso tem que ser diferente? Né? Por que eu tenho que me transvestir de uma certa postura para dar um ar de seriedade, de autoridade? E isso hoje já não se sustenta. Pelo menos não é isso que eu posso dizer da minha experiência, né? Então, essa experiência do vivido ela é muito importante. Então, me relacionar com as minhas alunas, os meus alunos, com os meus pares também, né, na escola, na educação, como um todo, mas com um outro espaço que eu me relaciono como eu me relaciono com qualquer pessoa. Claro que há limites nessa relação, tá? Mas, ao mesmo tempo, essa artificialidade, ela não ajuda e a trans tem um olhar para isso. A trans não exclui nada. O que não significa uma panaceia, nem significa uma relativização. Significa que ela não exclui nada a priori. Ela olha, ela escuta, ela acolhe, para depois ver e hierarquizar esses elementos. De repente, aparece um elemento estranho, um elemento doloroso, um elemento hostil, eu olho, eu acolho, eu tento avaliar bem aquilo e ver o que eu faço com aquilo, mas não exclui
já. Porque eu preciso entender do que é que se trata. Quantas vezes certas confusões acontecem, inclusive na sala de aula, porque a gente não dá ao outro o direito ou o tempo de se explicar. De se explicar. A gente reage, às vezes, com muita irracionalidade e achando que o outro está querendo fazer alguma coisa, no fundo não é aquilo. Não tem nada a ver com aquilo. Um aluno meu, foi bem interessante isso, assim, exatamente isso aqui, né? Da gente não excluir, nem atuar muito rapidamente, mas tentar entender, acolher, né? Eu não sei se eu vou conseguir lembrar agora direito, mas sei que o aluno pediu para sair da sala, eu deixei ele sair da sala, e, de repente, ele quebrou alguma coisa no banheiro da escola. Né? E aí foi um auê, foi água para todo lado, assim, teve até que interromper algumas turmas, e ficou quem foi que fez, será, só 3 alunos saíram da sala, e era o meu aluno, quando a gente foi nas câmeras, viu que foi ele que fez o ato. E aí já foi, vamos, expulsa, chama os pais, né? Calma, vamos ouvir o que aconteceu. Eu conhecia ele, os outros professores também conheciam, sabiam que ele era de uma boa índole, né? Nunca fez nada assim, era muito educado, inclusive. As pessoas não faz sentido ele ter feito isso, né? Aí a gente chama ele para conversar, e aí ele se explica, né? Ele disse que ganhou acho que foi a blusa, o boné, a calça, não lembro agora, parece de uma tia que era morava no exterior, e ele estava usando a primeira vez aquele objeto, e um coleguinha, sem querer, sujou aquele objeto, não lembro agora se foi um corretivo com caneta, e aí ele quis ir no banheiro para tentar lavar, né? E para ver se tirava a mancha, para não sujar o presente que ele tinha ganhado, que ele tinha muito carinho por aquele presente. Só que aí, na hora que ele foi tentar lavar, ele quebrou uma parte da pia, e aí ele não soube resolver, ficou com medo e saiu, né? Então é isso, né? Ou seja, eu não ajo tão rapidamente, eu escuto o outro, né? Me fala das tuas motivações, me fala das tuas questões, né? Então, eu poder acolher, né, as diversas dimensões. Então, a trans, ela, apesar dela acolher tudo, não quer dizer que ela não é sem rigor, ela tem rigor, o que ela não tem é rigidez, tá? É diferente. Rigor é dizer que tem certas coisas, certos protocolos que têm que ser seguidos. Rigidez é eu não estar aberto para a variação, para pensar de outra forma, para considerar de outro modo. Isso a trans não entra nessa, ela está sempre aberta, inclusive, a mudar suas próprias perspectivas, se for uma coisa melhor. Ela nada demoniza, né? Mas acolhe tudo e se abre a tudo. Eu acho esses princípios da trans aqui muito potentes, né? Muito salutares. E aí, algumas distinções que a gente pode fazer entre a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Eu não vou demorar muito aqui, porque não faz parte da questão, mas aqui foi uma falta que eu senti que eu deixei, não tive tempo de explanar lá na aula, pelo que ficou só com 10 minutinhos. A maioria das vezes na escola, quando o pessoal diz assim, vamos fazer um projeto interdisciplinar, não é isso que acontece, né? Há um equívoco conceitual aí. Na grande maioria das vezes, o que se faz é multidisciplinaridade. Vamos fazer um projeto sobre a independência, né? Setembro. Aí a professora de língua portuguesa vai analisar a Carta da Independência. O professor de história vai falar do processo. O professor de geografia vai ver como era a região lá do Ipiranga. Veja que está todo mundo olhando para o mesmo objeto, mas cada um da sua perspectiva, com os seus métodos e com os seus conceitos. Isso é multidisciplinaridade. Quando é que eu tenho interdisciplinaridade? Quando eu tenho um empréstimo de metodologia de um saber para outro saber.
Um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, vamos pegar mais ou menos essa dinâmica, mês de abril, data do descobrimento do Brasil, né, da invasão, na verdade, não foi um descobrimento, foi uma invasão, já tinha gente aqui que era dono da terra. E aí o que acontece? Aí, de repente, vamos fazer um projeto interdisciplinar. E aí vamos trabalhar com a carta de caminho, né, que a carta de caminho escreve ao Papa da época. Bom, e também aos reis, né, de Portugal de Portugal e depois de Portugal e Espanha. E aí o que faz? A professora vai pegar a carta de caminho e vai procurar ali, sei lá, encontros consonantais. Ela vai procurar ali ditongos, hiatos. Ela vai procurar ali palavras proparoxítonos. O professor de história vai pegar a mesma carta e vai tentar entender o que aconteceu no processo histórico naquele momento, né? Quais eram as perspectivas. Isso não é interdisciplinaridade, como eu falei, isso é multidisciplinaridade. Para ter interdisciplinaridade, eu tenho que pegar metodologia de um saber, de uma disciplina, e usar na outra. Quando é que seria interdisciplinaridade? É quando essa professora de língua portuguesa, por exemplo, ela pega a carta de caminha e ela diz assim, vamos ler a carta de caminha e vamos ver quais palavras estão ali que já não se escreve desse jeito hoje. Por que essas palavras mudaram? Veja o que essa professora está fazendo de forma muito simples, não parece nada demais. Oi, Manu, boa noite, bem-vinda. Mas o que essa professora está fazendo é pegando um conceito básico, um método básico da história, que é a relação do tempo, e transpondo para a aula de língua portuguesa. Quando ela vai tentar entender por que as palavras são escritas, boa noite, mano, de outra forma, e tentar entender esse processo de transformação da linguagem escrita, aqui ela está trabalhando com o conceito de tempo, que a língua muda. Tempo é um conceito da história, é um método de investigação historiográfico. O que ela está fazendo agora? Interdisciplinaridade. Como é que seria, então, uma aula transdisciplinar sobre a carta de caminho? Aí a gente poderia elencar diversas possibilidades. Uma encenação, né? A escrita de uma carta, como se cada pessoa fosse caminha, com as informações que se tem. Como é que seria se fossem as pessoas nativas escrevendo as suas autoridades, que aquelas pessoas chegaram aí, o que é que elas iriam dizer? Eu estou fazendo possibilidades aqui de pensar, né, relações de experiência que, a rigor, se existiram, a gente não teve conhecimento, mas que são possibilidades e que vão além da disciplinaridade. Vão além da própria disciplina de história. É eu fantasiar. Vamos imaginar. Tem um quadro que era de um programa de futebol que eu achava genial. Acho que era um programa de futebol, não lembro agora, esportivo. Que eles pegavam os eventos esportivos, futebolísticos principalmente, e eles faziam o quadro "E se?". Eu acho isso genial. Isso é transdisciplinaridade pura, né? E se? Pensem, e se as comunidades nativas brasileiras se tivessem organizado e feito um movimento de resistência à invasão portuguesa? O que teria acontecido? Né? E se aquele grupo que eu encenei, né, na minha apresentação, aquele grupo de pessoas judias, holandesas, que moravam aqui no Recife, foram expulsas porque eram judeus, não tivessem sido expulsas, o que teria acontecido? E se, né? Então, esses e se que tratam, que chamam a atenção para a nossa fantasia, isso é muito transdisciplinar, né? Isso é muito adulto, diria a Peppa. Né? Então, quando eu uso esses elementos, que não tem tanto a ver com o escopo das disciplinas, com a dinâmica das disciplinas, eu vou além, eu produzo experiências mais afetivas, mais reflexivas, e para outros campos, né,
especialmente quando eu uso o campo da imaginação, da experiência, da espiritualidade, então aqui eu tenho transdisciplinaridade, né? A primeira missa do Brasil. Será que todos os meus alunos são católicos e sabem o que acontece numa missa? Eu posso simular uma missa, né? Eu posso chamar alguém da igreja. Isso, por exemplo, é uma coisa muito transdisciplinar. Eu vou falar de um tema e eu chamo alguém que tem a ver com aquilo, né? Quando eu dava aula de ensino religioso, era comum eu chamar pessoas de diversas religiões para falar para meus alunos, né? Então, um monge Hare Krishna, um monge budista, um pai de santo, um presidente de centro de espírita, um pastor, um padre, uma pastora, para que ele dissesse o que é aquilo. Aí a gente tem uma experiência mais imersiva, né? Quando a gente leva os alunos e as alunas para um museu, para visitar os Hare Krishnas, para visitar um lugar que não é comum a eles, isso é transdisciplinaridade, né? Eu vou para outra dimensão, para além do conceito, né? Para além da metodologia. Mas vamos seguir, tá? A trans, então, ela tem 3 pilares. Aí a gente entra bem na questão da prova mesmo, especialmente para quem não respondeu ou quiser rever sua resposta. A trans, ela tem 3 pilares. Então, são 3 pontos onde ela se sustenta. O primeiro pilar da trans é a complexidade. O segundo pilar é o terceiro incluído. E o terceiro pilar são os diversos níveis de realidade, né? Vamos ver rapidamente cada um deles e delas. O que é a complexidade? A complexidade, né, como essa imagem que está aí na tela, complexidade não é o que é complicado. Complexidade é aquilo que não é simplório. Ficou sem som? Para mais alguém está sem som, gente? Está chegando som para vocês normal? Isaías disse que estava faltando. Para mim tá normal. Normal? Para Ótimo. mim também. Ah, que bom. Então, Ítalo também está sendo normal. Voltou, professor, voltou. Voltou? Ah, ótimo. Então, maravilha. Qualquer coisa eu vou dizendo aí. Bom, então, a complexidade é aquilo que é tecido em rede, tá? É aquilo que é multideterminado, multifatorial, multissemiótico, né? Explicativo. É aquilo que não dá para eu olhar de forma simples assim, isso é isso. Quando tem certos objetos, certas experiências que eu tenho que pensar, isso é isso, mas também é isso, e é isso, e é isso, e é isso, e é isso. Não tem uma única explicação. E para problemas complexos, eu tenho que ter soluções complexas também. Não dá para resolver certas coisas de forma tão simples assim, né? Vamos pegar a questão Rússia-Ucrânia. É uma questão complexa demais. Aquele povo foi um só durante milênios. Inclusive, já foram o mesmo reino, ali por volta do século IX até o século XIV. Século XIII. Século XIII teve uma cisão, que foi imposta por um povo estrangeiro, foram os mongóis. Depois eles se reúnem de novo com a União Soviética. Depois a União Soviética rui e eles se separam de novo. Mas essa separação não ficou nunca bem assim definida, porque a rigor não houve nenhum momento desses dois povos sentarem e dizerem de si para decidir o conflito. Em geral, vem ou das autoridades do país dominante, no caso ali, do século XIII e XIV, os mongóis, e no século XX, a Rússia, dominando a União Soviética. Mas nunca houve uma consulta popular, por exemplo, para saber sobre aquilo. A mesma coisa a questão palestina, né? Uma relação muito complexa. Há muitos palestinos que são judeus e estão morrendo porque o Estado de Israel, judeu, está matando essas pessoas ou está perseguindo. Então, é uma situação muito complexa. Esses casos complexos não tem como resolver de forma simples. Você tem que pensar numa teia de soluções que cada uma vai tentar resolver um ponto muito singular, mas que, juntando o todo, se dá uma solução mais ampla. Mas não é tão simples assim.
Tem várias coisas imbuídas. Por exemplo, escrever é extremamente complexo, né? Nós temos dificuldade com escrever, em geral, algumas pessoas mais, outras menos, porque ali demanda um sem número de relações que eu tenho que saber fazer. Além do ato de escrever, todo o processo de construir uma ideia, só que meu cérebro é muito mais rápido do que a ponta do lápis da caneta ou o teclado, né? E eu tenho que ficar assim, dando pausas no meu pensamento, fazendo relações sem perder o fio da ideia, sem perder o fio da meada. É muito complexo escrever. Ler é muito complexo. Porque eu tenho que fazer relações. Eu estou lendo um livro, eu estou lendo um texto, no fundo, meus olhos veem palavras, mas meu cérebro não entende palavras. Meu cérebro só entende imagens. Então, eu tenho que transformar aquelas palavras em imagens. E quando vem muita palavra nova, eu não sei como criar a imagem de uma palavra que não existe. Eu não consigo. Se eu não consigo metaforizar uma palavra, criar uma imagem para aquilo, interpretar o meu modo aquela palavra, entendendo, claro, o significado dela, eu não vou conseguir ler aquilo, eu vou travar ali, porque isso é muito complexo, né? Não é um ato tão simples assim. Então, a complexidade que a transdisciplinaridade traz, como a vida é complexa, tudo está muito entrelaçado, né? E quando a gente fragmenta excessivamente, e essa é a crítica da transdisciplinaridade, a gente produz problemas, a gente produz um empobrecimento da experiência. Aquilo que eu falei em sala de aula, né, e repito, que tem a ver com essa complexidade. Eu vou dar uma aula de história antiga, por exemplo, né? Eu vou dar uma aula sobre a Grécia. Eu vou dar uma aula sobre o descobrimento, por exemplo. Se eu ficar fixado só nos eventos históricos, eu não vou conseguir fazer com que meu aluno aprenda. Para ele aprender aquilo de forma significativa e realmente aquilo produzir efeitos nela, eu preciso ligar isso com diversos outros elementos. Essa complexidade faz parte da vida. E eu preciso estar atento a isso. Então, esse é o primeiro pilar da transdisciplinaridade. Acolher a complexidade. A vida é complexa. Na hora que a ciência ela vai se fragmentando cada vez mais, lembra daquele exercício que eu fiz com vocês na sala? Qual é a diferença de um doutor para um homem, ou um homem ou uma mulher, uma doutora e uma mulher, sei lá, até analfabeta? A única diferença é que a mulher analfabeta ela é ignorante generalizada, enquanto a doutora ela é uma ignorante específica, ela só sabe uma coisa, muito fragmentária. Aquele exemplo que eu fui falando com vocês, né, da pessoa que estuda biologia, que estuda o corpo humano, mas é muito grande, vamos estudar o sistema respiratório, mas é muito grande, as fossas nasais, mas é muito grande, o capilar, mas é muito grande. É isso, né? Ou seja, a gente fragmentou tanto que tornou a coisa tão simplória e perdeu as diversas dimensões da experiência subjetiva, da experiência humana. Então, esse é um ponto importante aí da trans, acolher e operar com a complexidade. Nenhum problema é simples. Minha aluna, meu aluno não são simples, são extremamente complexos, né? E eles têm valores que são valores muito importantes para ele, que é importante eu acolher. Eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar, acolher como verdade para ele. O segundo pilar da trans é a do terceiro incluído. Aqui a trans ela vai fazer uma certa, não é bem uma crítica, mas um passo além do que a ciência normal faz, a ciência moderna, a ciência cartesiana, a ciência newtoniana. O que a ciência newtoniana diz? A ciência newtoniana ela tem 3 axiomas, 3 verdades, 3 princípios. O primeiro princípio é o princípio da identidade. A é igual a A. Né? A é igual a A. A luz é a luz. Ponto. A claridade é a claridade. O calor é o calor. Quente é quente. Frio é frio. Identidade. A é igual a primeiro axioma da ciência newtoniana, da ciência clássica, moderna.
Segundo axioma é o axioma da diferença. A é A e é diferente de B. A luz é luz e é diferente da escuridão. O quente não é frio. Como diz o Matuto de G.C. Aquilino, o raso não tem fundura. Então, as coisas, elas são uma coisa e elas são opostas a outra coisa. A nossa linguagem sempre trabalha com opostos. Tá? O preto é preto e não é branco. O alto é alto e não é baixo. É diferente do baixo. Segundo axioma. Terceiro axioma é o axioma do terceiro excluído. Enquanto a trans promove o terceiro incluído, porque ela inclui a possibilidade que eu vou colocar agora, na ciência moderna, esse terceiro axioma ela é excluída como uma impossibilidade, que é o axioma da não contradição. A é A é diferente de B, e não existe um termo que ligue A a B que dê C. Preto é preto, que é diferente de branco, né? Mas, a rigor, não seria possível uma terceira coisa que conservasse as propriedades do preto e do branco, né, e que pudesse existir. Pode até existir uma outra coisa, como o cinza, que é a mistura dos dois, só que perdeu-se a propriedade dos dois. Isso é excludente. A luz é luz. Claro, é claro e não é escuro. Se eu junto os dois, vai dar o quê? Uma penumbra, mas já não é nem claro nem escuro. A não contradição. A contradição é excluída. Né? O que a trans faz? A trans ela vai dizer assim, não, é possível sim. É possível que A e B se juntando dê C. Só que isso só será possível considerando o terceiro nível de realidade, o terceiro pilar da trans, que são os diversos níveis de realidade. Ô, professor, Eu escrevi uma... Oi, pode falar. seria como, tipo, num projeto ambiental em que cada disciplina iria trabalhar com uma perspectiva, mas todos estão trabalhando com o mesmo tema? Seria assim? Aí teria que ver como é que o projeto ele é montado e como é que ele é executado. Se cada disciplina trabalhar a questão, né, um projeto ambiental, e cada disciplina vai trabalhar uma questão usando seus métodos e seus princípios, isso é multidisciplinaridade. Né? Então, sei lá, a língua portuguesa vai escrever um manual técnico das plantinhas, ou do passo a passo. A professora de ciências ou de biologia vai ver quais as plantas que melhor se adequam àquele solo ali, aquele ambiente, aquela região. A professora de biologia vai tentar estudar o bioma do lugar e quais plantas poderiam ser usadas nesse projeto ambiental, de maneira que não produza, intromissão, né, de espécies estranhas, né, que pudessem trazer um desequilíbrio natural. A professora de história, então, se isso for assim, isso é multidisciplinaridade, né? Se de repente, não sei, estou pensando em alguma coisa, tentando pensar alguma coisa aqui, a professora de ciências, junto com a geografia, ou às vezes nem precisa ser junto, mas ela pega, por exemplo, um conceito da geografia e vai dizer assim, olha, o coentro, ou não, sei lá, o facheiro, que é uma árvore típica da caatinga, ela vai explicar todo o bioma, a maneira como isso se relaciona com a vida das pessoas, como aquilo é cultural, então, de alguma forma, ela está usando
conceitos e métodos da geografia, isso é interdisciplinar, né? Na hora que a escola ela faz esse projeto e, de repente, ela faz um projeto de reflorestamento do bioma, ou ela faz ali no ambiente da escola uma horta, um pomar, um jardim, isso é transdisciplinar. Porque eu saí da coisa só das ideias, da compreensão, e eu vou para as experiências mais sensoriais e mais da vida. Olha o vivido aí. O que é mais assim significativo? Eu saber que existe o mandacaru facheiro, ou eu ir lá e plantar um mandacaru facheiro? Eu ver como aquele... Já tiveram a oportunidade de pegar um mandacaru? Aquilo é extremamente pesado, aquilo é água pura. Um pé de mandacaru com 1 metro de altura deve ter uns 30 litros de água, né? Então, é muito pesado ele, né? Então, isso é uma outra experiência. Então, depende de como o projeto é executado, ele terá uma dinâmica mais transdisciplinar, mas, então, às vezes, é só multidisciplinar, o que não tira o valor do projeto, né? Só que aí a gente ir colocando. Voltando para cá, diversos níveis de realidade... Aí a Trans vai dizer, olha, é possível que dois opostos se juntem, continuem existindo com as suas propriedades e criem uma terceira coisa a partir desses dois. Isso só é possível num outro nível de realidade. Né? Eu ia falar do artigo que eu escrevi, que é como a transdisciplinaridade pode ajudar a gente a pensar, por exemplo, a identidade sexual. Esse é um artigo que eu publiquei num livro, logo quando eu terminei o mestrado. E ali eu dizia o seguinte, por exemplo, né? E aí eu estava fazendo uma defesa da transexualidade. No nível biológico, se a gente pegar o nível biológico por si mesma, né? A nossa cultura diz que um homem, ele nasce com pênis. Mas no nível da percepção psíquica, que é um outro nível de realidade, é possível, sim, né, que um homem seja uma pessoa sem pênis, uma pessoa com vagina. Né? Então, eu vou para outro nível de realidade. Né? Não é possível falar com os mortos, mas, olha, aí a gente falou. A gente falou com os mortos da nossa aula. Né? A gente teve uma interação com essas pessoas. Então, o nível de realidade é exatamente assim, eu poder ir para outros níveis de experiência, onde aquilo que era impossível num determinado nível, no outro já não é tão impossível assim. Ou nem é impossível, é totalmente possível. É plausível, é transformativo. Então, esses são os níveis de realidade. Aqui no lado esquerdo tem um desenho que tenta mostrar minimamente como é essa questão dos níveis de realidade. Deixa eu ver se eu pego minha canetinha aqui. Então, por exemplo, vamos pensar que eu estou numa aula de literatura, né? É um nível de realidade. Eu estou numa aula, estou fazendo uma explicação cognitiva, conceitual, e vamos pensar que eu estou trabalhando na literatura uma determinada corrente literária. Eu não sou bom de literatura, tá? Mas, sei lá, eu estou falando de Graciliano Ramos, né? E aí eu estou falando Grande Sertão Veredas, eu estou apresentando aquela obra, eu li a obra, eu trago para minhas alunas e meus alunos aquilo que mais me chamou a atenção na obra, o que ela tem de potência, isso é uma coisa. É totalmente diferente se, de repente, eu me visto de Graciliano Ramos, e ao invés de falar de Graciliano Ramos, eu ser Graciliano Ramos, e eu produzir uma outra coisa ali. É muito diferente eu ler um trecho de Bentinho e Capitu e eu levar minhas alunas, ou eu fazer uma ensinação de Bentinho e Capitu. Né? Eu vou para um outro nível de realidade. É muito diferente eu chegar para minhas alunas e meus alunos e perceber que elas estão muito agitadas depois de um recreio, correram muito, brincaram muito, aprontaram muito, e chegam eufóricas e eufóricos sem conseguir prestar atenção na aula,
Eu posso dizer, gente, ó, vamos se acalmar, eu preciso ver com vocês o conteúdo, sei que vocês se agitaram, vamos manter a calma. É outra experiência se eu deixar que eles, primeiro, expressem sua agitação, né, descarreguem sua agitação, controlem organicamente, no ritmo possível, suas relações, e aí, de repente, eu digo assim, o que vocês acham, gente, da gente ajudar a ficar mais tranquilo, meditando um pouquinho? Eu vou botar uma música bem suave aqui, e vocês podem só abaixar a cabeça na banca de vocês, e aí eu vou pedir que vocês façam silêncio, eu vou dizendo umas coisas, vocês vão tentando me seguir. Enquanto isso, vocês vão tentando respirar normalmente, mas profundamente, cadenciadamente. Eu estou num outro nível de realidade, né? Então, essa perspectiva da trans para pensar a educação, eu acho ela muito potente, tá? Bom, vamos seguir aqui. E aí pensar um pouquinho, né, a carta, mas eu não vou me deter muito aqui não, porque tem os outros temas para a gente discutir. Mas né, a visão transdisciplinar está resolutamente aberta na medida em que essa ultrapassa o domínio das ciências exatas, por seu diálogo com a reconciliação, não somente com as ciências humanas. Isso é uma coisa importante, né? Durante muito tempo, né, ainda há resquício disso, a gente teve uma certa hierarquia dos saberes, e as ciências exatas colocadas num patamar superior, hierarquicamente, das ciências humanas e sociais. Como se um químico soubesse mais do que uma historiadora, ou uma literata, ou uma professora de língua portuguesa, ou uma geógrafa. Bem que a geografia beira um pouco mais as ciências exatas, principalmente a geografia mais assim, dos cálculos mesmo, né, da cartografia. Mas sempre houve isso. Até na grade curricular isso tem uma diferença, né? Mas o que a trans faz? Ela diz assim, olha, todos os saberes são importantes. A história, a filosofia, mas também a arte, a literatura, a poesia, a experiência espiritual. Então, quando eu consigo englobar na minha prática docente essas dimensões, né, eu vou dar uma aula, sei lá, sou professor de ciência, de biologia, eu vou dar uma aula sobre, sei lá, sobre código genético, sobre variação genética, sobre reprodução, e eu localizar historicamente o porquê que aquilo eclodiu naquele momento, isso faz toda a diferença, né? E trabalhar a partir de outros parâmetros também. Bom, vamos lá, deixa eu seguir aqui para a gente dar um pequeno intervalo, tá? Aqui eu vou passar porque não interessa tanto para a nossa disciplina, para a nossa prova. Bom, e aí eu queria propor a gente fazer uns 10, 15 minutinhos de intervalo, para a gente, ou em 5 minutos, como é virtual, vocês acham melhor fazer um intervalo mais curto e terminar um pouco antes? Sim, prefiro um intervalo mais curto. Aline e Matheus preferem. Quem mais, gente? Patrícia também. Pode ser, professor. William também. Fernanda, Gilmara, Denise. Ótimo, então vamos fazer isso. Vamos, acho que todo mundo está concordando aqui. No chat, quem abriu o microfone. Vamos dar 5 minutinhos, são 8h25, eu volto de 8h30, 5 minutos e meio só. Quem precisar ir no banheiro, tomar uma água, tomar um café. Eu sei que vocês fazem isso, né? Já aí é só deixar aí a coisa rolando. Eu não tenho como fazer isso, mas vou fazer. Tomar uma água, um café, dar uma acordada aqui para refrigerar o cérebro, e a gente volta já já, e aí a gente vai até umas 9h15, 9h10, 9h15, ok? Ótimo, então até já já. Deixa eu desligar aqui a câmera e o microfone.
Olá, gente, vamos retomando. Desculpa o atraso aqui, mas vamos lá. Deixa eu soltar aqui no... Professor, você pode me tirar uma dúvida, por favor? Sim, aham, fica à vontade. Naquela atividade que isso fala sobre os 10 princípios da Declaração de Montreal, é para, como é que se diz? Descrever os 10 objetivos ou não? Só para Não, comentar. só para comentar, não precisa escrever os 10 não, tá? Tá Só fazer certo. É porque eu tinha fazer feito isso. Aí eu tô passando Hum, para digitar e eu apertar. Pois tá certo, obrigada. ótimo. Não precisa especificar cada um, não. Pode fazer uma coisa mais geral. Se quiser também especificar alguns, pelo menos, sem Uhum. problemas, tá? Certo, obrigada. Mais tranquilo. Bom, vamos lá então pensar agora os outros dois textos, né, que eu propus para a nossa N2, que na segunda questão que eu coloquei, meio que eu fiz um alinhavamento entre essas duas perspectivas. Bom, vamos lá então. Tarará. Cadê aqui os slides? Tá, então vamos pensar o multiletramento e a cultura digital, né? Uma primeira coisa assim que eu coloquei lá na questão, que eu acho importante ser frisada na resposta de vocês e na compreensão, é que essas duas noções, elas estão muito interligadas, né? Basicamente, os multiletramentos são uma resposta à cultura digital. É como se a cultura digital, a emergência da cultura digital, e como ela entra na escola de forma muito intensa, ela ela forçou, né, ela obrigou a um novo olhar sobre a educação, a um novo olhar sobre o letramento, né? Que o letramento já não dava mais para ser só o letramento alfabético, só o letramento textual, né? Da escrita pura, né? Não formatada, para outras dimensões. Então, é exatamente quando a cultura digital entra em cena, né? Com a TV, com o vídeo, com o áudio, com os recursos visuais, né? Com o alcance, com a possibilidade de difusão do saber. Então, os multiletramentos entram em ação com uma perspectiva que pode dar uma melhor resposta a essas novas experiências que acabam adentrando o chão da escola. Tá? Então, essa é uma relação muito importante que eu coloco lá na questão para vocês fizerem, a relação entre multiletramento e cultura digital, né? Então, a cultura digital, a emergência da cultura digital ela criou as condições necessárias, ou as condições básicas, para essa teoria, né? Essa perspectiva dos multiletramentos, que também não é uma teoria, é uma perspectiva, né? Mas, de repente, eu poder olhar para as diversas formas de relação de produção e de acesso ao saber e entender que todas elas são comunicação. E se são comunicação, há certas diretrizes, parâmetros, pressupostos a serem reconhecidos e ensinados na produção e uso dessas novas formas de expressão, né? Como é que eu leio um texto? Ok, mas como é que eu leio um vídeo? Como é que eu leio um podcast? Como é que eu leio uma música? Como é que eu leio um meme? Como é que eu leio um vídeo short, um vídeo pequenininho? Né? Tudo isso tem formas de leitura muito singulares. Tudo isso tem uma estrutura, como o poema tem uma estrutura, como uma carta tem uma estrutura, como um ofício tem uma estrutura, um vídeo tem uma estrutura, dependendo do tipo de vídeo. Um meme tem uma estrutura, né? Um GIF tem uma estrutura. Então, é dessas estruturas que tratam um pouco os multiletramentos, ou seja, como é que eu dou conta de tudo isso, de ensinar tudo isso, como é que eu
auxilio minha aluna, meu aluno, a viver nesse mundo de forma mais efetiva, atentando para tudo isso, né? E sabendo fazer com tudo isso. Lembrando lá nas nossas primeiras aulas, o conceito de design, como ele é central ao multiletramento, porque ele exatamente está tentando dar conta da transformação daquilo que eu consumo e daquilo que eu produzo, né? Como novas formas de expressão da experiência subjetiva, da nossa experiência. Então, essa relação era direta, e eu acho importante especificar em que ela é direta, tá? E ela é direta exatamente isso, a emergência das novas tecnologias digitais, criar as condições para a emergência do multiletramento, né? O multiletramento é uma resposta a isso. Porque o letramento, que dava conta só do texto escrito, tinha agora que se deparar com outras formas de texto que não eram escrito. E tinha que também ensinar a ler isso e a produzir isso. Assim como a gente alfabetiza nossas crianças para entenderem o alfabeto, a maneira como as palavras se articulam. E aprender a ler e a escrever, no multiletramento seria... Eu vou usar a palavra alfabetizar porque não tem outra, né? Mas facilitar o acesso das minhas alunas, dos meus alunos, inclusive a minha também, porque nós somos analfabetos digitais, né? Com essas novas tecnologias, né? E aprender a consumir e a produzir, né? Assim como eu ensino como é que se escreve uma redação, é possível ensinar como é que eu faço um vídeo tutorial, como é que eu faço um vídeo, sei lá, de animação, um meme. Então, essa é a perspectiva e a ideia de design como o processo criativo. Não é só de consumo, é de consumo também, como é que eu consumo, como é que eu acesso, e ensinar nossas crianças e adolescentes a terem, e a nós mesmos também, um olhar crítico para aquilo que a gente consome, assim como a gente tem um olhar crítico para o texto também, né, de não concordar com tudo o que o autor diz só porque é aquele autor que está dizendo, ele pode estar falando bobagem, ou outras possibilidades existem, que eu posso olhar para elas também, né, não olhar para um texto como uma verdade absoluta. Inclusive um documento não é uma verdade absoluta, né? Aqui pensando no campo da história mesmo. Tá? Um documento ele não é a verdade sobre os fatos, ele é uma versão fragmentada, focal de um acontecimento. Possivelmente, outros documentos, outros fragmentos, outros vestígios darão uma nova interpretação, uma nova explicação para o que aconteceu. Depende da posição de quem produz aquele artefato, de quem produz aquele produto, né? Então, um vídeo também tem isso. Eu ensinar meu estudante, de que um vídeo é um recorte muito específico e objetivo que quer transmitir uma determinada informação, isso é muito importante. Quando eu foco aqui, quanta coisa eu estou deixando de focar aqui atrás? Por que eu botei esse fundo aqui, gente? Tudo isso é analisado, né? Quais são as intenções por trás das palavras escolhidas? Que roteiro essa pessoa está seguindo? Né? Nada é muito improvisado na rede. Então, tudo isso serve de elementos de letramento, né? De letramento para a gente estar dentro dessa nova realidade, que é o mundo digital, que é a cultura digital, que é a cybercultura, que é a virtualidade, mas da maneira mais saudável possível, né? Da maneira mais salutar, mais produtiva, mais ética possível. Bom, vamos lá, então. Sigamos aqui. E aí, para a gente entender um pouquinho o conceito de cultura digital, a gente vai voltar um pouquinho no próprio conceito de cultura, né, que eu trabalhei com vocês em aula,
Só para a gente frisar algumas coisas aqui. Acho que é importante situar os conceitos. Cultura, então, só a palavra cultura, são as diferentes configurações ou relações que a sociedade estabelece no decorrer da história. Então, são configurações, né, de modos de organização e de transmissão da realidade de uma cultura, de um povo, de uma nação, de um determinado contexto. Como é que isso se configura? Isso é a cultura. Talvez a palavra configuração ela seja mais próxima da gente. Eu vou configurar o texto, eu vou formatar esse texto. Essa configuração, ao mesmo tempo que ela é produzida pelas pessoas, ela produz as pessoas. É uma experiência quase assim, que não tem como separar, né? Ao mesmo tempo que a minha ação transforma a cultura, eu estou imbricado nessa cultura. Ao tempo que eu estou lançando moda, e no fundo essa moda nunca é nova, ela é só uma reedição, tem um porquê do meu lugar nessa sociedade, de quais são minhas referências e para onde eu vou, o que é que eu estou dizendo aqui. Por que é que os jogadores de futebol lançam tanta moda para a juventude, especialmente os meninos? Porque eles têm uma referência ali. Eles, de alguma forma, estão sendo agenciados pela cultura, mas também transformando a cultura, porque eles têm um capital simbólico diferenciado, pelo menos para um determinado público, que é agenciado e agenciada por essas posições. Então, de repente, um jogador ou uma jogadora, né, na maioria das vezes o jogador ele usa um determinado tipo de cabelo, a gente olha para aquilo, às vezes, né, as pessoas mais adultas, elas acham aquilo feio, mas de repente você chega no outro dia, está um monte de menino usando o cabelo. Aquilo é tão viral, assim, que também tem a ver com isso, né? Há um letramento da visão, como há um letramento da audição também. A gente é capaz de se acostumando de ver de maneira que, às vezes, muitas vezes passa a ser, se não bonito, mas pelo menos assim, é interessante, é agradável. Por quê? Porque isso também tem a ver com o letramento. Letrar a visão, letrar a audição, letrar o olfato, né? Tudo isso são experiências que a gente vai produzindo. Então, se a cultura são essas configurações, quais são as configurações da cultura digital? Né? Quais são, que tipo de relação se estabelece com a cultura digital? Que transformou radicalmente a maneira como a gente se relaciona. A maneira como a gente produz, consome, distribui, mudou radicalmente. De maneira que a vida, né, sem a tecnologia hoje, ela tem gente que quase surta quando pensa nessa possibilidade. Como a gente passa perrengue, de repente o celular quebrou. De repente eu fiquei sem internet. Né? Quanta coisa tem no meu celular? Isso está mudando a maneira como a gente se relaciona. E aqui não cabe, pelo menos na minha fala, não um julgamento de se isso é bom ou isso é ruim. Isso está aí. E a gente vai precisar aprender, e isso é papel da escola também, a tirar o melhor proveito disso para construir experiências de vida mais potentes a partir disso. E se a gente pensar no campo material, financeiro, há perdas, mas também há ganhos. Né? Muitas profissões vão morrer, vão perder o sentido, mas muitas vão surgir, porque são novas demandas. Né? E o processo educacional, que tem a ver com exatamente a demonstração do que é a cultura para as estudantes e os estudantes, aqueles que consomem a escola, né, que estão na escola, é exatamente instrumentalizá-las, né, para que possam viver, né, e atuar de forma mais potente, mais pungente nessa sociedade. Então, se a cultura são as configurações que a sociedade estabelece,
tipo de relações, de configurações, essa sociedade hoje está estabelecendo. Né? Como é que a gente lida com o tempo, por exemplo? Essa coisa do tempo é talvez a mais drástica possível. A gente não se relaciona mais com o tempo do jeito que a gente se relacionava há 5 anos atrás. E para a gente saber como é que a gente se relaciona com o tempo, é só pegar as grandes mídias. Pega o YouTube. Você pega o YouTube há 5, 10 anos atrás, era comum você ver vídeos de 10, 15, 20, 30, 40 minutos, as pessoas assistiam. Hoje as pessoas, o grande número, não assiste. Por que é que o YouTube lança o YouTube Short? Por que é que o Instagram lança o Reels? Né? O TikTok? Né? O Kawaii? Porque esses vídeos curtinhos, ele é a nova tônica da temporalidade. É uma temporalidade muito efêmera, é uma temporalidade muito fragmentária e muito rápida. E, de novo, não sei se tem como fugir. Não se trata de dizer se isso é bom ou se isso é ruim. Isso está aí. Né? E essa nova temporalidade, ela tem a ver com o nosso modo de aprender também, como a gente aprende, inclusive, na escola. Né? Na escola. O que eu faço com isso? Bom, eu tinha dito a vocês também que a cultura, isso é uma definição que eu gosto muito desse conceito, do Muniz Sodré, que é um sociólogo brasileiro, ele vai dizer assim, olha, a cultura, ela é uma lente através do qual nós vemos o mundo. O Laraia, que é um filósofo, também diz isso. Um antropólogo, perdão. É uma lente através do qual eu vejo o mundo. Como é que a lente da tecnologia está fazendo a gente ver o mundo? Enxergar o mundo e se relacionar com esse mundo. Né? Acho que essa é a questão para a gente pensar aqui, pensar aí na resposta da nossa disciplina e para pensar na nossa prática docente também. Né? E aí, se a cultura é isso, essa lente através do qual eu vejo o mundo, são as configurações de relações sociais num determinado contexto histórico, a cultura digital é o conjunto, ou seja, são as configurações de práticas, valores e conhecimentos relacionados ao uso da tecnologia, né? A tecnologia é como o grande cenário onde a vida se dá, né? Da comunicação e da informação na sociedade. Acho que já falei, tenho certeza, nessa questão assim a informação é o grande valor de hoje. É o grande valor. Quem tem informações privilegiadas sai na frente. Quem tem a cuidado de perceber como a informação está circulando, que tipo de informação está circulando, como é que ela se produz, essa pessoa tem vantagem. Quem tem, creio que se não todas, mas a grande maioria de vocês tem Instagram. Como a gente luta com o algoritmo do Instagram? Isso aqui é uma informação. Ele coleta e produz informação de um determinado modo. E se a gente quiser se dar bem naquele lugar, a gente tem que entender o modo do algoritmo funcionar. O algoritmo não quer ferrar com você, muito pelo contrário, ele quer lhe ajudar. Agora, pode ver que a gente não está sabendo conversar com o algoritmo do Instagram. Informação. Mais de 97% de tudo que é produzido, que já foi produzido na história da humanidade, está na internet. Isso é informação. Isso impacta diretamente a nossa perspectiva educacional, que era uma educação meramente informativa, descritiva e não analítica. Né? Então, eu descrevo o dia 21 de abril de 1500, uma caravela comandada por Pedro Alves Cabral aportou, onde hoje é o sudoeste ali da Bahia, e no monte que ficou conhecido como Monte Pascoal, e eles aportaram, e blá, 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 blá. Isso é uma descrição. Não tem análise nenhuma. A análise é perceber os detalhes,
as intenções por trás, né? O que é que aconteceu aqui, quais seriam as possibilidades, analisar isso de forma crítica, né? A gente transmite informação. E isso tem esterilizado muito a educação e o ensino, porque muitas vezes o ensino, ele estava acostumado a ser uma transmissão de informações. Hoje, transmitir informação é quase estéril na educação. Uma aula não se trata, a rigor, de emitir informações, de transmitir informações. Se trata de instrumentalizar as informações para produzir sentido, para produzir novas semânticas, né? Novas interpretações sobre o mundo. E da comunicação. Na aula que eu discuti isso aqui com vocês, né, eu trouxe um ponto que eu nem vou tratar aqui hoje, que não cabe, mas eu queria citar, por exemplo, como a coisa, né, da educação, por exemplo, que nos perseguiu, pelo menos a minha geração, não sei como é isso na de vocês, a coisa do decorar. Eu tenho que decorar fórmula, decorar fatos, decorar datas, decorar nomes, decorar sequências, né? Decorar está sendo apontada como uma das habilidades que o ser humano não vai mais precisar. Eu precisava decorar porque eu não tinha acesso à informação. Eu precisava decorar a receita de um bolo porque eu não tinha como ter a receita do bolo. Eu tinha que ir lá numa livraria, comprar uma revista de culinária, torcer para ter a receita que eu queria. Hoje, eu posso pegar qualquer receita de qualquer lugar do mundo no Google. Então, não preciso decorar. Eu não preciso mais decorar. Eu posso ir lá e pegar a informação. A informação está lá. Então, decorar está sendo um recurso obsoleto da nossa cognição. Isso impacta diretamente a escola. Isso impacta diretamente a nossa experiência com o saber. Porque a gente tinha uma relação muito grande com decorar. Eu mesmo adoro decorar. Né? Decorar é uma relação afetiva minha. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, quando eu vou fazer concurso e eu não posso levar o gabarito, eu decoro a sequência de resposta que eu dei. Agora, imagine que é você decorar em 5, 10 minutos a sequência de resposta de 60 questões. Bom, eu consigo decorar. Né? E vou confessar que na hora que eu me deparei com essa realidade, né, de que decorar vai ser algo assim... Primeiro que a gente vai perdendo essa capacidade, processo evolutivo normal. Se aquilo deixa de ser tão importante, então eu começo a perder um pouco essa capacidade. Porque eu tenho com a decoração, né, com a aprendizagem decorativa, uma relação afetiva interessante. Isso é a minha experiência, de Edson Leandro de Almeida. Né? Mas, por exemplo, eu não exijo isso dos meus alunos e das minhas alunas. Não tem que decorar nada. Tem que decorar data, não tem que decorar nome, não tem que decorar fórmula. Quando eu vou fazer uma prova na educação básica, todas as informações estão lá, porque ele tem que fazer são relações, são interpretações, são análises. A descrição está lá. A descrição está lá. No dia 21 de abril de 1500, Pedro Alves Cabral, na Caravela, chegou na costa brasileira, a descrição está lá. Eu vou pedir que ele faça relações com isso. Né? Então, essa experiência com a cultura digital tem impactado profundamente. Né? É uma tecnologia que é da informação, né? Ou seja, a informação está toda lá, não está mais aqui. O papel da professora não é mais transmitir conhecimento, é problematizar o conhecimento, que o conhecimento está no Google, está na rede social, né? E da comunicação também. Isso tem a ver com a comunicação. O que eu estou comunicando? Que tipo de comunicação eu estou produzindo? Tá? Então, aí para a gente pensar um pouquinho nessa cultura digital, como essa lente que fez a gente ver o mundo de outra forma, sem precisar acumular tanta informação. Isso abre nossa mente para outras formas de conteúdo que antes a gente poderia deixar para lá, porque eu precisava acumular muita informação. É uma questão econômica, tá? Hierárquica.
o meu cérebro ele tem uma limitação de armazenamento. Não dá para armazenar tudo. Nosso cérebro é extremamente seletivo naquilo que ele armazena, naquilo que ele capta, naquilo que ele guarda. Né? Lembrem da primeira aula, eu trouxe algo assim para vocês. Né? Por exemplo, a gente está aqui agora, eu estou falando com vocês. Tem uma luz aqui na minha frente, tem outra luz aqui em cima, tem a temperatura, tem objetos aqui nesse ambiente onde eu estou. Né? Mas meu cérebro não está guardando nada disso aqui, porque ele está todo aqui focado em manter uma linha de raciocínio para conversar com vocês. Só isso fica. Vocês estão me ouvindo. 98% do que eu estou falando vocês não vão guardar, porque o cérebro de vocês vai entender que isso não é tão importante assim. É mais importante, talvez, responder a N2. E talvez alguém esteja pensando mais nisso do que me ouvindo. Talvez tenha alguém escrevendo a N2 agora enquanto está aqui me ouvindo. Vou fazer um tópicos para responder a questão. Minha ou de outra professora. E está tudo bem, esse é o processo mesmo. O nosso cérebro é muito seletivo. E precisa ser. Né? Isso tem um impacto direto da tecnologia, dessa nova cultura que a gente está vivendo. Né? Isso tem a ver com o próprio processo evolutivo da humanidade, né? Que ser humano a gente está se constituindo. Né? E eu não acho, né? Eu meio que discordo de certas perspectivas que veem essa evolução do ser humano a partir da tecnologia como negativa. Eu não acho que ela é tão negativa assim. Eu acho que a gente tem avanços muito importantes que antes a gente não tinha. Também temos retrocessos, também temos críticas a fazer esse processo. Mas eu acho que a gente tem ganhado muito. Né? Mas vamos lá. Bom, então, isso é a cultura digital, e então ela nos influencia no modo como a gente vê o mundo, como a gente enxerga o mundo, como a gente interpreta, que tipo de relação a gente tem criado. Bom, com essa tecnologia, então, surgem novas formas de ser. Né? A gente já não é do mesmo jeito. A gente não se relaciona com as pessoas do mesmo jeito de 5 anos atrás, eu não vou muito não. Né? Quando a gente teve a conjunção, né? A confluência das novas tecnologias digitais com a pandemia, a transformação que isso produziu é revolucionária. A gente está vendo uma nova coisa, né? O conceito de revolução para a história no seu nível hard. É uma mudança alta, muito rápida e que transformou toda a nossa vida. Nos seus diversos âmbitos. Nos seus diversos âmbitos. Então, são novas formas de ser a partir dessa tecnologia. De se relacionar, de produzir conhecimento. De consumir conhecimento. Ah, mas a gente está se distanciando, é o que dizem. Eu não sei se a gente está se distanciando. Talvez a gente tenha que tomar cuidado para não substituir uma coisa pela outra. A gente precisa do outro. Né? Mas que outro? O que esse outro me entrega para que eu queira estar comigo? Também tem isso. O que eu entrego ao outro para o outro querer estar comigo? Né? Para a gente não cair num certo discurso, que é um discurso assim, meio romântico da vida passada, mas que eticamente não se sustenta. Uma ideia assim, a gente precisa das pessoas. Tá, mas de que tipo de pessoa eu preciso? Que muitas vezes, nessa dependência das pessoas, eu me submetia a experiências de violência, por exemplo. De opressão. De abuso. Né? Hoje a gente pode escolher melhor. Se a gente está escolhendo não, é outra coisa. E é outra coisa para a gente pensar também. E que a tecnologia também nos ajuda. Né? Mas novas formas de crime, novas formas também de combate ao crime, né? Tudo isso tem modificado. Novas formas de amar com a tecnologia, né? Novas formas de namorar, novas formas de fazer amizade, novas formas de fazer balada. Não sei se alguém aqui foi uma balada no Second Life, né? Ou no metaverso. Eu não pude acessar. Foi uma ideia assim, que veio com muita força, mas parece que não pegou muito, rapidamente se dissipou. Não sei como é que está hoje a questão do metaverso,
do Second Life também, mas era louco aquilo ali. Era uma vida paralela mesmo que funcionava a rigor, as pessoas ganhavam dinheiro e gastavam dinheiro real, né? Então, são novas formas de ser. De novo, não acho que são boas nem ruins, são novas formas de ser, né? Também novas formas de se comportar. Talvez não a gente, mas nossas mães, nossas avós, muitas delas tiveram aula de etiqueta mesmo. Como se comportar mesmo. Como dispor os talheres, os pratos, uma mesa posta, né? Como cumprimentar uma autoridade, como cumprimentar alguém no mesmo nível hierárquico na instituição que eu. Todos esses protocolos foram de uma época que não faz mais muito sentido hoje. Alguma coisa permanece ali, principalmente nas relações mais oficiais, né? Mas a rigor, né? Acho que vocês, não sei se vocês alcançaram isso, mas que tinha uma certa etiqueta dos restaurantes, né? A maneira como eu disponho o talher vai dizer se eu quero mais ou não, né? Ou se eu encerrei. Quantos de nós teve acesso a essa etiqueta? E poderia ter feito um ato que era só um ato simples e aquilo foi interpretado de outra forma, né? Porque isso faz mais sentido hoje. Hoje, os atos de reconhecimento direto são muito mais potentes do que a etiqueta. A etiqueta é uma opressão. É a ideia que um grupo lançou de forma correta de se comportar, que ela imprime a outros grupos que não são, digamos assim, daquela lógica. E sempre que você não respeita essa diferença, você produz opressão, né? Essa coisa assim, que muitas vezes perdura ainda hoje, mas que está ruim, a gente precisa combater ela, de que as pessoas são obrigadas a... Ninguém é obrigado a nada, gente. Vamos parar com isso, né? Porque eu sou obrigado a saber, sei lá, não tá me vindo nada agora, assim. Hoje o aluno me perguntou, professor, o que é intercâmbio? E quantas vezes ele podia perguntar assim, mas que burro, não sabe o que é intercâmbio? Não sabe nem é obrigado a saber, ninguém é obrigado a saber nada, não. Cabe assim, olha, intercâmbio é isso, e posso ter essa pessoa a saber, né? Não se trata que ela é mais inteligente ou menos inteligente do que uma pessoa que na mesma idade dela, 10 anos atrás, sabia. Se trata de que ela tem outras prioridades. A vida exige dela outras competências do que saber o significado de determinadas palavras. Eu sempre fico meio irritado assim com isso, né? Principalmente em sala de professor. Sala de professor é o demônio, tá, gente? Porque ali a coisa a ética vai-se embora na sala de professores. Algumas, tenho certeza que não são todas. Mas, assim, é bem coisa nesse sentido. Eu falei para o aluno, ele não sabia o que era. KKK, que burro, né? Que geração é essa? É uma geração que tem outros valores que não a da minha geração. E que não é obrigada a saber, né? Tem uma defesa, assim, que principalmente nessa nova cultura, não é só nessa cultura, não. Ítalo, sala dos professores, o lugar que se junta para falar mal dos alunos. Pois é exatamente isso, Ítalo. Eu acho isso tão, assim, sabe? Às vezes eu prefiro nem entrar, mas é preciso para descansar e para construir relações. Mas, em geral, eu acho bem complicado isso. Fico muito desconfortável quando essas pautas entram, porque, a rigor, eu tenho uma perspectiva, assim, meu compromisso não é com a escola. Meu compromisso é com meus alunos e minhas alunas. E a lealdade é algo muito importante para mim. Então, eu não falo mal dos meus alunos, né? Se eu tiver algo a reclamar de um aluno, eu chego lá e falo para ele, não gostei dessa tua atitude, isso aqui não está legal, né? Isso aqui é um limite, vamos olhar para isso, senão eu vou precisar usar outros recursos. Mas falar mal, eu acho que é deselegante, é desleal, né? Isso é um princípio meu. Se meu contrato, né? Meu acordo é com meu aluno, minha aluna, né? Minha relação primeiro é com ele e ela, eu não posso manchar isso, eu não posso... isso é como uma relação amorosa,
né? De repente eu estou lá, tem o meu companheiro, minha companheira, ou meu pai, minha mãe, ou meu irmão, minha irmã, ou a pessoa, sei lá, que congrega comigo na igreja, eu vou para um lugar e alguém fala mal dela, mas eu tenho um outro nível de relação com ela, é importante eu ser leal. Só, olha, eu não concordo com o que você está falando e eu não quero falar disso. Eu tenho muita estima por essa pessoa. Se você tem seus problemas com ela, vá se resolver com ela. Mas eu não vou avaliar, né, validar isso que você está dizendo, porque eu tenho um compromisso com essa pessoa, né? Acho isso eticamente muito importante. E é por isso que muitas vezes eu tenho um certo ranço da sala das pessoas quando essas coisas começam assim, sabe? Falar mal de aluno, não concordo com isso. Enfim, voltando. Então, são novas formas de se comportar, de informar e de aprender, né? E se é de aprender, também é de ensinar, de transmitir o conhecimento, de produzir relações de saber. Deixa eu seguir aqui, porque já estourou o tempo combinado, tá? Qual eu vejo o mundo, essa nova tecnologia produz um novo modo de ver o mundo. É uma nova lente. Não é mais como a lente de um binóculo, de uma luneta, de um microscópio, de um telescópio. É como de uma, não sei como é o nome desse objeto aí, que produz uma realidade virtual e a pessoa realmente tem a sensação que está no ambiente ali, né? Uma realidade virtual em 3D. Aliás, a realidade virtual está aí, né, para cada vez mais se presentificar na vida da gente com hologramas, com projeções cada vez mais realísticas e que a gente também vai ter dificuldade, mas vai precisar se deparar com isso. E aí vem a questão da ética, para a gente encerrar com ela, né? A ética na cultura digital, na educação. E aí, acho que a última aula da gente foi muito produtiva nisso, não teria muito a acrescentar, mas também para a gente tomar cuidado com isso, né? E transformar isso em conteúdo também escolar, né? De instrumentalizar nossos estudantes a se protegerem, né, de ações imorais de pessoas que usam a rede, né, que usam a web, mas também de se protegerem de cair na tentação de reproduzir certas atitudes, né, de terem um olhar mais reflexivo para o consumo, a produção, o acesso à cultura digital, e saber que ele tem limites, né? E, claro, toda a discussão que vocês fizeram nas duas últimas aulas foi muito sobre tecnologia, né? Achei muito potente. As críticas foram feitas, por exemplo, a que essa democracia da tecnologia, ela não se efetivou ainda, tem muita criança e muita adolescente que não tem acesso, isso a gente precisa criticar, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que a gente teve avanço, sim, né? E que, principalmente, né, se a gente pensar na questão da educação e nessa relação com a tecnologia, o recurso mais básico que a gente tem em mãos, por exemplo, como o celular, né, saber usar ele de forma mais efetiva por nossos estudantes. Em geral, eles gostam muito de usar celular, né? Eu uso de forma muito recorrente celular. Tem aluno meu hoje que só escreve no celular nas minhas aulas, e está tudo bem, né? E é bem interessante isso, assim, como ele realmente se relaciona diferente com aquilo, né? Escrever no celular e escrever no caderno, né? Isso tem sido uma experiência bem, assim, rica minha, que eu tenho vivido. Como depois disso, não houve resistência em fazer atividade para alguns alunos e alunos. Porque é uma nova forma também de escrever que a gente está vivendo. E aí, de novo, a gente tomar cuidado com o saudosismo. Então a gente vai perder a capacidade de escrever. Talvez a gente não precise mais dessa capacidade daqui a algum tempo. A gente só tem que aprender a digitar. Tudo é digitalizável hoje, digitalizado. Tem gente que ainda precisa, né, rascunhar. Quando eu estou montando esquema, eu prefiro rascunhar também. Mas para escrever, eu não tenho mais saco de escrever na mão. Eu escrevo tudo no computador, né? Só quando eu vou fazer às vezes vou planejar a aula, então eu vou escrever as ideias. Aí eu gosto mais de rabiscar, fazer ideias, mas quando é para escrever mesmo, escrever um texto, né? Aí
Já teve um tempo que eu escrevia no papel e transpunha para o computador. Hoje eu já não consigo mais, né? Hoje eu tenho que escrever direto no computador, e aí consigo ir indo e voltando e fazendo esse processo de escrita, né? Então, essa questão aí com a ética é importante, né, de como fazer um letramento cultural a partir da ética também, um letramento ético, né? A ética é um tipo de letramento também, né? De eu pensar os problemas, né, que essas novas tecnologias da cultura digital trazem e pensar eticamente sobre isso, como se posicionar sobre isso. Lembrem o que eu falei na aula de ontem, né? A ética tem a ver do porquê que eu faço determinada coisa, não, né? A moral é a norma, é a cultura, são as convenções. A ética seria algo do tipo assim, por que eu faço isso e por que eu não faço isso, né? Então, por que eu posso acessar determinados conteúdos e outros já não, né? Não deveria, pelo menos, não é saudável, né? Posso tudo, mas nem tudo convém. Mas a ética também pensando nos abusos que eu posso sofrer no uso de plataformas, né? Vazamento de informação, coleta de informação para determinadas instituições, né? O que eu posso fazer, por exemplo, numa área como essa agora, né? Eu posso até pedir para vocês abrirem a câmera, mas não cabe eu obrigar vocês a abrirem a câmera. Isso não faz o menor sentido. Eu posso até pedir, se vocês quiserem ficar interagindo aqui na aula, mas eu não posso obrigar vocês a fazer isso. Esses limites que, às vezes, a gente precisa ter um certo cuidado, né? Porque aqui tem uso de imagem, uso de informações, uso de dados. Então, também não vou me delongar muito, acho que a gente já conversou bastante sobre isso nas aulas, mas que também são questões aí que eu acharia interessante vocês contemplarem nas respostas de vocês, especialmente que não respondeu. Algumas pessoas conversaram comigo agora no intervalo da aula, que já tinham mandado a resposta, mas disseram que a partir dessa fala iam fazer algumas modificações na resposta, né? Para a gente ir construindo aí essa ideia, essa reflexão que a gente propôs a partir dessa ID2. Ok, gente, eu acho que é isso, 9h20, acho que está no nosso tempo, já estourou o tempo que a gente tinha combinado, mas considerando aquele intervalo, acho que está aí no tempo razoável. Vou abrir um pouquinho para vocês, se alguém quiser colocar questões, dúvidas sobre o tema, sobre a